Olá, eu sou a Proana, do Colégio Aquarela, e hoje a gente vai tratar de uma aula muito especial para uma turma de sexto ano, da qual eu estou com muita saudade. Oi, meus anjinhos, que saudade de vocês! Eu espero que nessa aula a gente possa compreender um pouquinho mais de como foi aquele período da história bem remoto, das quais os homens ainda não tinham tanta tecnologia como nós temos hoje. A gente vai falar hoje sobre o povoamento das Américas, como esses homens que estavam lá na África chegaram até aqui o nosso continente. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês analisassem essa gravura, né? Essa gravura aqui. Essa gravura foi encontrada aqui no Brasil, certo? Na Serra da Capivara. Essa gravura mostra que é uma pintura rupestre, muito parecida com os homens primitivos lá da África. Porque vocês sabem que no período neolítico e paleolítico, eles viviam em cavernas, eles mudaram totalmente a sua forma de viver, porque eles não viviam muito tempo. A gente vai ver essa transição do homem dos australopithecus até o homem sapiens sapiens, para a gente ver como foi, porque a gente já viu essa trajetória humana, e agora a gente vai ver como eles chegaram até aqui. Então, para a gente entender como essas pinturas rupestres chegaram até o Brasil, eles passaram por um caminho das quais eles puderam chegar até aqui. Então vamos lá. Como foi essa rota de entrada? Segundo alguns cientistas pesquisadores, existe mais ou menos em torno de 20 mil anos a mais ou menos 50 mil anos em que eles chegaram até o continente americano. Mas de que forma? A forma mais comum que eles encontraram foi a rota de entrada, como eles chegaram até as Américas, como eles saíram da África, passaram pelo continente asiático para chegar até aqui. Então, segundo alguns pesquisadores, a principal primeira, porque foram quatro teorias. A primeira é que os seres humanos teriam vindo a pé da África, passaram pela Ásia, pelo Estreito de Bering, até chegar aqui. Depois, a outra teoria é que eles poderiam ter vindo também do Estreito de Bering, só de uma forma de canoas, chegando bem próximo das camadas de gelo que tinham. A terceira hipótese é que os humanos chegariam pela Oceania, pelo Oceano Pacífico, certo? Até chegar à América. E a última, navegaram pelas ilhas do Oceano Atlântico para o continente americano. Ou seja, a mais de todas as teorias, é importante lembrar que a primeira talvez tivesse sido a mais concreta. E passaram muitos anos para eles chegarem até aqui. Mas aí, como seria essa vida deles aqui? Não existe muita diferença. O continente americano viveu muito parecido com o período pré-histórico lá da África, né? Da ideia europeia de, de tempo. Por exemplo, quais os períodos da história mais remotas da América? Existem três períodos marcantes nesse período, que foi o paleolíndio, o arcaico e o formativo. Esses períodos é muito parecido com o período paleolítico. O paleoíndio é parecido com o paleolítico, porque ele fala que eles eram nômades, eles viviam da caça e da coleta, eles ainda não utilizavam agricultura, eles caçavam animais de grande porte, assim como lá no paleolítico. No período arcaico, e eu quero que vocês lembrem que esse paleolíndio no Brasil, ele durou de 20 mil anos antes de Cristo até o período de 8 mil anos. No período arcaico, foi de 8 mil a 2 mil antes de Cristo. E eles já começam a ter, assim, já uma vida mais de... Já começam a iniciar a agricultura, eles já começam a caçar pequenos animais, eles já começam a formar tribos, certo? E também o mais importante nesse período arcaico aqui é que houve grandes mudanças na temperatura da Terra. A Terra sofreu grandes mudanças climáticas, que permitiu ao homem ter a começar a ficar um pouquinho sedentário. Essas mudanças geraram também formas de eles poderem fazer da agricultura algo mais sustentável.
Uma das importantes que vale a pena ressaltar foi no México o cultivo do milho. Não sei se vocês sabem, mas o milho é um dos frutos mais que ele tem todo o teor de proteína, de vitaminas. Foi o milho que salvou a vida de muitas pessoas naquela época e que hoje todo mundo ama milho, né? Todo mundo é apaixonado por milho. Na agricultura, houve na Amazônia também, foi desenvolvido na Amazônia, na Bacia de São Francisco, e a fabricação de cestos, né? Então, aqui vocês estão vendo, eles já utilizavam os cestos de várias formas para coletar raízes, frutos, faziam redes, e também outra coisa importante, que já utilizavam cobre, né? Então, eles utilizavam cobre para fazer armas, para fazer utensílios. E vamos lá. O período formativo foi de 2000 a 1500 depois de Cristo. E nesse período já começa o quê? Há uma diminuição do nomadismo. Eles agora começam a ser sedentários. Eles começam agora a se juntar em um determinado local. E é tanto que existe da importância da civilização que surgiu no período da agricultura, como eu falei, já que a agricultura já estava sendo uma coisa bem sólida, bem organizada, começou a haver aumento da população. E fez com que, na Mesoamérica, lá nos Andes, surgimento de grandes civilizações, né? Os incas, os maias, astecas, essas civilizações fizeram com que surgissem grandes reinos. Esses reinos foram fantásticos, certo? Eles começaram a também utilizar objetos que eles faziam com cerâmicas, justamente para que eles pudessem utilizá-los. Já começou a surgir uma civilização muito importante no mundo, e eu gostaria muito que vocês ressaltassem essa ideia, né? Que período é que forma a história? Por que a história foi tão... Então, queridos alunos, eu queria que vocês fossem lá no livrinho de vocês, na página 45, e observassem as linhas de tempo desses sítios arqueológicos. Para vocês terem ideia, no Brasil tem 2 sítios arqueológicos importantíssimos, que é o da Serra da Capivara, no Piauí, e também a Toca da Esperança, na Bahia, que fica em Central, aqui na Bahia, que esses sítios arqueológicos marcam muito a nossa história, porque são sítios arqueológicos que eles não eles deixaram marco no mundo, porque o sítio da Serra da Capivara, no Piauí, a nossa pesquisadora Nia Digdon descobriu inúmeros fósseis, descobriu, inclusive, tem 2 fósseis importantíssimos no Brasil, que é o de Luzia. Por que o fóssil de Luzia? Ele tem, ó, a característica muito parecida com dos africanos, a característica muito parecida. Por que ela recebeu esse fóssil nome? Inclusive estava no Museu do Rio de Janeiro, da qual foi parte destruída, assim como as preguiças gigantes. Essas preguiças gigantes que ocorreram no Paleolídio existiram aqui na nossa cidade de Jacobina. Estava lá no Museu do Rio de Janeiro, da qual teve aquele incêndio terrível. Para vocês terem uma noção, além dos nossos fósseis que foram encontrados no Brasil, foi encontrado também o de Zuzu, né, no Piauí. Aqui em Minas Gerais, o de Luzia. Esse fóssil Luzia foi dado em origem à homenagem à Lucy, que foi encontrada lá na África, um dos primeiros fósseis mais antigos do mundo, como vocês já viram. E aqui tem o fóssil de Zuzu, que foi encontrado na Serra do Capivara, no Piauí. A gente vai ficar por aqui porque depois a gente vai aprender muita coisa sobre os incas, maias e astecas. Então vocês vão fazer em casa uma leitura desse assunto e logo depois a gente vai voltar com outra aula para explicar para vocês cada passo de como foram os incas, maias e astecas e como eles, por que eles não duraram muito tempo no mundo? Por que os espanhóis destruíram a sua civilização? Mas eu quero que vocês saibam que eles eram altamente inteligentes. Eles tinham uma facilidade de perceber os astros e fazer ainda precisamente os maias a questão arqueológica, de saber astrológica, na verdade. Eles estudavam tanto os astros que eles sabiam com precisão quando tinha um eclipse lunar, um eclipse solar. Então eles já sabiam de tudo isso, eles precisavam na sua agricultura, é tanto que eles fizeram as suas cidades em lugares que hoje é visitado pelo mundo inteiro.
Eu vou ficando por aqui e a gente vai ter outras aulas breve. E eu queria que vocês em casa fizessem uma leitura bem básica sobre o período esse período aqui do surgimento do homem americano, como eles vieram até aqui, né? Então, vocês vão estudar o capítulo 3, vão dar uma lida e eu volto com vocês. Beijos e até mais.